capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali despedaçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, que mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, tornando em si mesmo, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai, e moveu-se de íntima compaixão, e lançou-se ao pescoço do pai, e o pai o beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar seu filho. Mas o pai disse: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Jesus começa o capítulo 15 com 3 parábolas. Com a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. São 3 parábolas e 3 perdas. As perdas são diferentes. Na primeira, a da ovelha, a ovelha foi perdida fora da casa. Na dracma, ela foi perdida dentro de casa. Na do filho pródigo, ele se perdeu depois que saiu de casa. E o mais interessante é que Deus hoje não está querendo falar com quem se perdeu fora de casa, e nem com quem se perdeu depois que saiu de casa. Deus quer falar com quem se perdeu, com quem perdeu algo, ou com quem se perdeu dentro de casa. Os dias são difíceis, e antes nós lutávamos para ganhar as almas de fora para dentro da igreja. Hoje a luta é para ganhar as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que já conhecem a Jesus, que já ouviram falar de Jesus. Nós vivemos uma época, a época da dracma perdida, porque muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, muitas pessoas que conhecem a Jesus, estão por aí. Imagine alguém viver dentro de casa e perder-se dentro de sua própria casa.
Hoje nós vamos meditar acerca da parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda e a mulher tinha 10 dessas moedas. 10 delas. No diadema de uma mulher havia 10 dracmas. E uma das dracmas do diadema caiu dentro de casa. Um diadema que era colocado assim. A dracma tinha a imagem do rei cunhada nela. Quando você pegava uma dracma, você via a imagem do rei. Ela perde dentro de casa e começa a agonia para encontrá-la. Essa dracma fala de alguém que está perdido dentro de casa, não saiu de casa, não se desviou. Trata-se de alguém que tem a marca, que tem a imagem do rei impressa nessa pessoa. Quando nós somos resgatados por Jesus, nós temos a marca dele impressa em nós. Deus nos tira do mundo. Deus tira, quando ele nos resgata, ele tira o mundo de dentro da igreja. Tira a igreja do mundo e tira a igreja, que é o corpo vivo de Cristo, de dentro da igreja. Quem vai subir para encontrar com ele nos ares é a igreja espiritual, que o Senhor vai tirar de dentro da igreja física. E as pessoas pensam que a igreja que vai subir com Jesus é a igreja física, quem tem uma carteirinha. Mas não, Jesus vai tirar de dentro da igreja física a igreja espiritual. A igreja que Jesus vem buscar tem nela a imagem dele impressa. Às vezes nós perdemos o sono por vários motivos, mas não perdemos o sono porque não estamos mais sentindo a presença de Deus. Há pessoas vivendo de festas, de congressos e de eventos. No congresso grita, pula, canta, fica cheio, chora. Mas quando passa o congresso, a semana de consagração, a semana do monte, a vida volta a ficar na mesma, vazia. Perdemos as coisas dentro de casa. Somos bem informados porque recebemos notícias de todo tipo de fonte. Sabemos tudo o que acontece, mas às vezes não sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nos perdemos, não sabemos o que fazer. Nós podemos observar 3 elementos que se destacam nessa parábola. O primeiro elemento é a dracma. A dracma grega era uma moeda de prata que tinha praticamente o mesmo valor do denário romano. O denário era tido como um bom salário, um salário por um dia de trabalho e um bom salário. O valor dessa moeda seria aumentado se fizesse parte de um ornamento para cabelos. Aí, os 10 juntos, ornando o cabelo, aí ele tinha muito mais valor, exigindo que não se perdesse nenhuma peça para que pudesse funcionar como uma tiara. Esses ornamentos eram usados pelas mulheres casadas, como acontece naquelas regiões, naquela região até o dia de hoje. Alguns têm sugerido que a preservação da unidade do ornamento podia ser um símbolo da fidelidade da mulher ao seu marido. As mulheres palestinas recebiam 10 moedas de prata como presente de casamento. Além do valor monetário, essas moedas tinham um valor sentimental equivalente ao de um anel de casamento. Assim, se perdesse uma dracma, seria frustrante. Para procurar a dracma perdida, aquela mulher teve que acender uma lâmpada, porque as casas pequenas da Palestina, das classes mais humildes, usualmente não tinham janelas. E a única maneira da luz entrar no aposento era pela porta. Portanto, foi necessário acender uma lâmpada para fazer uma busca mais completa. O chão provavelmente estava coberto de poeira. Ela colocou os joelhos e as mãos no chão, no meio da poeira, para procurar a sua moeda perdida. O que é preciso fazer para encontrar a dracma perdida? É preciso ter determinação e perseverança.
Jamais a mulher encontraria a dracma perdida se não houvesse esforço contínuo e perseverante. A outra coisa que ela tinha que ter é dependência. A mulher usou a vassoura em sua busca. Ela dependeu em sua busca da lâmpada para poder guiá-la. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e para os seus pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. É a certeza de que só a palavra de Deus nos dá. No escuro, nós não encontramos os nossos valores perdidos. Jesus disse que Ele é a luz do mundo e se alguém está nele, não andará em trevas. Ele manda também que a gente se examine. Ele diz, examinai a si mesmo, em 1 Coríntios 11. O apóstolo diz que a pessoa deve encontrar dentro de si mesmo o que foi perdido. Ela varreu a casa, porque a sujeira, às vezes, impede a gente de encontrar o valor perdido. A sujeira vai penetrando na alma do homem de tal forma que, às vezes, a pessoa tem dificuldade em achar os seus valores perdidos, em livrar-se da sujeira, do lixo. Isso nos ajuda a encontrar a dracma ou aquilo que nós perdemos, porque nós acumulamos muitas coisas dentro de nós que só nos atrapalham em nossa busca a Deus. Muitas vezes acumulamos coisas desnecessárias. E essas coisas vão tampando, vão cobrindo coisas que são importantes para nós, que nós perdemos dentro de casa. Ela procurou com diligência, diz a palavra de Deus, porque tem que ter disposição para fazer um conserto, como a mulher e como o filho pródigo, até encontrar. Diligência diz respeito à qualidade da busca e perseverança fala da duração da busca. É preciso ter fé e não se entregar diante das perdas. É preciso ter empenho, dedicação e determinação e fazer aquilo até a gente encontrar. O valor perdido está mais perto do que nós pensamos. Aquele que busca, encontra, diz Jesus. A mulher alegrou-se com as amigas. Encontraram-se para celebrar. O testemunho da reconquista desperta outras pessoas para que elas também venham a crer. A história da dracma perdida é o resgate da nossa identidade. A mulher é a figura da igreja, que com diligência deve procurar o que foi perdido, como valores, conceitos, fidelidade e aliança com Deus, que muitas vezes se perde com o passar do tempo. A parábola da dracma mostra a diligência de uma mulher que, ao perder algo precioso, foi à sua procura sem hesitar. A dracma perdida possui um valor espiritual, que é a fidelidade. A dracma representava uma aliança. Toda mulher casada usava um enfeite na testa, como, por exemplo, um colar formado por 10 moedas de prata e uma moeda maior no centro. Perder a dracma significava colocar em risco a sua descendência, o seu casamento, porque a dracma era um sinal profético de perpetuação da geração. Muitas pessoas perderam muitas coisas valiosas na vida, mas hoje é dia de acharmos a nossa dracma perdida. Aleluia! Porque as nossas vidas e as nossas casas vão receber a limpeza de Deus. Glória a Deus! Há 3 resgates nesse texto. Esse texto está inserido em um contexto de resgate. Começa pelo resgate de uma ovelha perdida entre 100. Segue com a busca de uma dracma perdida entre 10, que também foi perdida. Segue por um filho que se perde. Por isso é chamado de pródigo. Perdido e morto era o seu estado legal. E foi isso que o pai disse. Vamos festejar porque o meu filho estava morto e reviveu. De 2 ele era 1. O tema aqui é resgate de um bem perdido. Jesus nos faz compreender o valor da perda e a importância do resgate. Entre as ovelhas, 1 entre 100. Com as dracmas, 1 entre 10. Com os filhos, 1 entre 2. Com Deus, foi o seu único filho
para resgatar milhões de pessoas. Para se desgarrar das outras 99, a ovelha de número 100 teve que se excluir também da vida em comum do rebanho. O filho pródigo, ele estava perdido dentro de sua própria casa, sem comunhão com seu irmão, sem comunhão com seu pai, porque pródigo quer dizer esbanjador de oportunidades. Não vamos esbanjar a oportunidade que Deus está nos dando. Não sejamos pródigos. Nesse contexto está a dracma, também perdida dentro de casa. O que leva o pastor, a dona de casa e o pai do filho pródigo a investir em uma operação de resgate? Fora o valor que cada um deles decidiu dar a cada uma dessas figuras. Assim como a ovelha, o filho era dado como morto e perdido. Essa morte ministerial hoje encontra-se sobre alguns que estão dentro da igreja. A dracma é a figura daquela pessoa que se valoriza muitas vezes acima dos outros. Muitas vezes nos isolamos porque nós entendemos que o nosso valor pessoal fica prejudicado quando nos envolvemos com os outros. Mas nós precisamos entender que sozinhos nós só valemos 1/10. 1/10 do nosso valor. Acabamos cercados de escuridão, de poeira, quando nos isolamos. Como resgatar a dracma perdida? A ilusão do isolamento é a defesa da nossa valorização. Muitas vezes nós nos sentimos magoados, entristecidos e aí nos isolamos. E pensamos, sentirão minha falta, estou fora, vão se virar sem mim, joguei a toalha. A questão que a dracma desconhecida é de que antes ela fazia parte de um pequeno tesouro. E nós temos que lembrar que juntos nós fazemos parte de um grande tesouro. Nós somos um corpo. Aquele pequeno tesouro daquela mulher somado dava a ela a sensação de possuir um tesouro. Mas aquela dracma sozinha, além do valor diminuto, a sua situação pode ser ainda pior, porque ela não estava sendo usada. E com você também, enquanto você estiver isolado, você só vale 1/10 do seu real valor. E o que é pior, você não está sendo usado por Deus. Perdida e esquecida na poeira e na sombra da casa, aquela moeda perdeu também a liberdade que ela só possui quando se deixa usar pelo seu verdadeiro dono. Aquela dracma que antes, no corpo de sua dona, corria pelos mercados, lojas, lares e até mesmo acompanhava as grandes e longas caravanas, agora estava perdida em casa, isolada, sozinha. Ela poderia servir como uma esmola razoável, mas unida às outras, ela se transformava num tesouro. Lembre-se disso e não se isole. Por mais magoado e triste que você esteja, por mais que firam seu coração, por mais que entristeçam seu coração, não se isole. A Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a própria sabedoria, porque junto com as outras pessoas você vale um tesouro, e isolado você só vale 1/10 daquilo que realmente vale. Quantos hoje não poderiam também ser comparados àquela dracma? Vivem dizendo, a mim ninguém usa, e perdem com isso a alegria que só quem é servo pode descrever. A alegria de ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, para abençoar o próximo e abençoar a igreja. Do que adianta ter dons e valores se não podem ser provados por pessoas à nossa volta? Se Deus não pode usar, se não podem ser colocados a serviço dele, a serviço do Cordeiro. A primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. As casas na Palestina não tinham portas e janelas como as de hoje. Era impossível procurar algo sem acender uma candeia. Se quisermos reencontrar o que perdemos dentro de casa, nós também precisamos acender a candeia. Para procurar algo perdido, primeiro nós temos que iluminar a nossa casa. E foi isso que ela fez.
Se quisermos encontrar o que perdemos, também precisamos de luz. A luz da palavra. A candeia é um símbolo da palavra de Deus. Precisamos iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações e também os nossos relacionamentos pela luz da palavra. Se de fato nós queremos encontrar esses tesouros perdidos dentro das nossas casas. O reencontro da dracma, assim como o resgate da ovelha e o retorno do filho pródigo, produz festa. Um tipo de festa capaz de fazer com que os anjos dancem de alegria. Por quê? Porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. A mulher não se conformou com a perda. Não se conforme com a perda. Não se isole. Não fique no seu canto conformado com o que você perdeu. A mulher não se conformou. Ela poderia ter se conformado com a perda da moeda. Afinal, ela ainda tinha 9 guardadas em segurança. Ela não desistiu de recuperar a moeda perdida. Muitas vezes nós somos descuidados em guardar os tesouros que temos e quando os perdemos, somos vagarosos e até desanimados para procurar o que perdemos. Conformamos-nos facilmente, preferimos desistir dos nossos relacionamentos, que antes eram tão bons, nos faziam tão felizes, do que lutar e recuperar o que perdemos. A mulher não ficou apenas lamentando a perda da dracma. Ela tomou medidas urgentes e práticas para encontrá-la. Em segundo lugar, ela varreu a casa. A mulher teve coragem de mexer e remover do lugar muita coisa. Ela teve iniciativa e esforço. Ela enfrentou o desconforto da desinstalação. Ela levantou muita poeira ao varrer cada canto da casa à procura do seu tesouro perdido. Se quisermos a restituição dos nossos tesouros perdidos dentro da nossa casa, nós precisamos de igual forma procurá-los diligentemente. E não podemos ser omissos nem acomodados. Não podemos ter medo de mexer em algumas coisas com as quais nos acostumamos, mas não gostamos. Não podemos ter medo do desconforto. Muitos desistem de procurar o que se perdeu em sua vida, em seus relacionamentos, na sua profissão, na sua família. Preferem encontrar justificativas para as perdas e investir tempo do que investir tempo naquilo que se perdeu. Mas devemos perseverar, porque o desconforto da busca, ele valerá pela alegria do reencontro. A alegria do encontro. É muito melhor quando a gente encontra o que perdeu. É muito mais gratificante do que o desconforto da busca. Em terceiro lugar, ela procurou diligentemente a dracma até encontrar. Notem 2 coisas que aquela mulher fez. Primeiro, a sua procura foi meticulosa. Segundo, sua procura foi perseverante. Ela vasculhou cada canto da casa e removeu tudo, porque ela estava dentro da casa. E muitos também estão perdidos dentro da igreja. Por fim, a mulher comemorou com grande alegria o encontro daquilo que estava perdido. A mulher perdeu a moeda no anonimato, mas quando encontrou, ela celebrou o encontro da dracma publicamente. Nossas conquistas e bênçãos devem ser conhecidas e proclamadas. As outras pessoas devem conhecer nossas vitórias e participar das nossas alegrias, para que o nome de Jesus seja glorificado. A festa no céu quando um pecador se arrepende e quando o que é perdido é encontrado. Também a alegria diante dos homens quando os tesouros que perdemos dentro da nossa casa são encontrados. Quando caímos em nós mesmos e voltamos a buscar a Deus como no primeiro amor. A mulher buscou sozinha, mas celebrou com os amigos. Ela reuniu suas amigas e vizinhas para comemorar a sua vitória. Ela nos ensina que diante das perdas, não devemos nos fazer de coitados e culpar os outros, porque não nos ajudaram a procurar ou a superar a perda.
ao invés de termos pena de nós mesmos, devemos ser diligentes e buscar, perseverar até sermos vitoriosos e depois celebrar com grande júbilo quando vencermos. Jesus conclui a parábola dizendo que a festa não é apenas na terra, também é no céu. A alegria diante dos anjos de Deus lá no céu. As coisas que acontecem aqui refletem também no mundo espiritual. Vamos acender a candeia e procurar o que está perdido. Depois vamos varrer, tirar o que não deve ficar e fazer isso ao mesmo tempo enquanto procuramos o que perdemos e que é importante para nós como o primeiro amor. O que foi que perdemos dentro de casa? Vamos procurar e quando encontrarmos, vamos celebrar. Jesus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a procurar e a encontrar aquilo que perdemos. Não permita, Senhor, que nós fiquemos isolados, Senhor. Não queremos valer só 1/10, Senhor, daquilo que realmente valemos, Senhor. Mas queremos fazer parte, Senhor, desse pequeno tesouro, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus.